Ou quer que eu Então, comece? boa noite oficial para todo mundo, sejam bem-vindos aqui na penúltima noite da Semana de Comunicação. E muito feliz de estar aqui, muito obrigada, Fernanda, a sua equipe, pela gentileza de você estar aqui com o seu tempo, né? Para a gente trocar essa informação que acho que é tão preciosa, como profissional e como consumidor, né? Como cidadão. Então, estou muito feliz aqui de estar nessa palestra, da sua equipe, aos professores estarem aqui, aos alunos. Então, muito obrigado, bem-vindos, e eu passo a palavra para a nossa mediadora da noite aí, que vai passar todas as informações, professora Yara Moraes. Bom, boa noite, obrigada, Simone, boa noite, professores, alunos, coordenadores. Fernanda, muito obrigada de você estar aqui com a gente. Então, é um prazer de estarmos juntos para esse bate-papo com a Fernanda, que ela é CEO da IMEX, e para a gente conhecer um pouquinho os desafios, né, que estão aqui de frente para a gente com essa lei com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados na comunicação. E o quanto que ela impacta, né, nas estratégias de comunicação das organizações, o quanto de atenção, né, vamos precisar ter para isso, e o que ela pode, se ela agrega mais uma atividade para a nossa área de relações públicas no mercado de trabalho. A Fernanda Lara, ela desde 2019, ela é CEO da IMEX, que é resultado da fusão da sua startup com a Maxpress, que é importante, né, uma importante empresa de mailing de jornalistas, criada em 1990, e que, a partir daí, começou o relacionamento com a mídia, né? A Fernanda, desde cedo, ela é uma grande empreendedora. Começou com 21 anos, ela se formou em jornalismo pela Universidade de Brasília, concluiu o Master em Grenoble, na França, criou, assim, muito jovem, a sua própria startup, com base na construção de mailing de empresa e do grupo IMC, que se tornou a IM Press. Então, antes de eu passar a palavra para a Fernanda, eu gostaria de fazer alguns lembretes. Quando no final da apresentação vai ser aberto para perguntas, levantem a mãozinha, né, que a gente vai pondo em ordem. E quando vocês fizerem as perguntas, se apresentem com o nome, curso e o semestre que estão. E no final, né, há uns 10 minutos, mais ou menos no final, nós vamos colocar o formulário para horas complementares para os alunos da manhã que estiverem presentes. Fernanda, é uma honra ter você aqui com a gente, passar uma informação tão importante, tão recente, né, que está todo mundo aqui nesse novo mundo, nesse universo. E, mais uma vez, agradeço. A bola agora está com você, Fernanda. Vamos lá. Tá bom, gente. Muito obrigada, Yara, Simone. Meu áudio chega bem para vocês? Tá chegando bem? Perfeito. Queria agradecer a vocês, a FAAP, o convite. Eu me sinto verdadeiramente honrada em fazer parte da academia, em poder colaborar. Como a Yara mesmo comentou, eu devo a minha carreira as oportunidades que eu consegui levantar durante a faculdade. O meu projeto final de curso foi o desenvolvimento da ferramenta Impress, que depois veio a se fundir com o Express e hoje se tornou o líder de mercado que é hoje. E então, assim, eu aprendi o que é ser empreendedora, apesar de nunca usar esse nome. Eu nunca me intitulei uma empreendedora, mas sou uma empreendedora, né, pelo conceito da palavra. E isso tudo aconteceu dentro da academia. Eu nunca tive investimento, de fundo de investimento. Meu maior investidor foi um professor da faculdade, que também era dono de agência. Ele gostou da ideia, ele investiu a fundo perdido R$50 mil. E isso foi todo o investimento que eu já tive na vida, e ele nunca aceitou R$1 de volta. Já tentei várias vezes e ele nunca aceitou. E uma coisa foi acontecendo, você vendia aqui, aprendia, aquele dinheiro se reinvestia.
e a empresa cresceu e ganhou a notoriedade que ganhou. Então, isso tudo só para introduzir que eu gosto muito, muito da academia e eu enxergo que aqui tem muita oportunidade. Então, para mim é uma honra, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Hoje a gente vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados e vocês vão entender por quê, né? Quem sou eu na fila do pão para poder falar sobre proteção de dados? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que aí eu acho que vai ficar um pouco... Bom, bacana. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está, enfim, ela está abraçando a todas as empresas. Mas ela abraça de uma forma muito especial nós comunicadores, por um motivo muito simples. Se tem uma ferramenta que me vem à cabeça quando eu penso num processo de comunicação, seja você relações públicas, jornalista de redação, assessor de imprensa, é o bom e velho listinha de contato. É o mailing, seja aquele mailing que você faz um caderninho, é o mailing na lista de Excel, é o SRVP do evento, é o pessoal na recepção, porque isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente pensa em LGPD, todo mundo já pensa no digital, né? Já pensa no computador. Mas quando você vai fazer um evento num prédio comercial e os seus convidados têm que dar CPF, RG, para passar na portaria, aquele dado, por mais que ele tenha sido transitado ali num ambiente não digital, ele é passível de LGPD. Então, a gente, nas atividades que a gente desempenha para ser um comunicador, para ser um profissional de relações públicas, a LGPD ela bate muito assim, no cerne do nosso negócio. Porque toda vez que a gente organiza contatos, a gente está passível de se enquadrar na LGPD. Inclusive, um dos cases que eu trouxe para vocês é um case muito emblemático de uma atividade que comunicadores fazem muito, que se chama mapa de stakeholders. Não sei se na faculdade vocês já ouviram falar sobre isso, como montar um mapa de stakeholder, mas é um escândalo em cima de um mapa de stakeholder que uma agência de comunicação fez para um cliente. Então, quando a LGPD começou a se falar sobre a LGPD, a Fernanda, como CEO do IMEX, na verdade foi um pouco antes, mas a gente ainda não tinha anunciado o IMEX para o mercado. Aliás, um dos fatores motivadores para a IMEX surgir foi justamente a LGPD. A gente falou assim, nossa, surgiu a oportunidade que a gente estava precisando, que era a oportunidade de ressignificar o nosso negócio. Porque até o momento da LGPD, as ferramentas de mailing e disparo de releases, e aí eu estou falando muito aqui, devo ter já alguns alunos aqui que estão atuando em estágios, em agências de comunicação, então eles transitam muito bem com os termos de mailing e disparo de releases, vocês precisam de uma ferramenta para fazer isso. Até a LGPD, a maioria dos costumes dentro das agências de comunicação era contratar uma empresa, exportar esse mailing no Excel e usar ele da forma que lhe conviesse. E o que garante que esse mailing, que uma empresa tem que investir num time gigantesco para manter atualizado, tem que investir em tecnologia para manter atualizado, ligação telefônica, imagina, existe um custo muito grande de manter aquilo atualizado. Muitas vezes vinha uma pessoa, exportava aquilo, cancelava o contrato, falava, agora eu tenho o meu mailing. E aí muitas vezes a gente ia no Facebook e via as pessoas vendendo mailing no mercado paralelo, sabe? Então aquilo não tinha valor nenhum, não tinha significado nenhum e não tinha cuidado nenhum. Então quando veio a LGPD, muitas pessoas interpretaram aquilo como uma ameaça, e eu falei, gente, isso é uma grande oportunidade, porque a gente vai conseguir finalmente mostrar para o mercado que o serviço de e-mail tem um valor agregado muito grande. E é mais ou menos por esse caminho que eu vou levar vocês hoje, tá bom? Eu quero deixar muito claro para vocês que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é, antes de tudo, uma oportunidade para o comunicador, para o profissional de relações públicas, para o assessor de imprensa, para o publicitário, para o comunicador no geral. A nossa apresentação hoje, só para vocês terem aí meio que um mapa mental por onde nós vamos passar, eu vou primeiro contextualizar o que é LGPD para vocês, vou meio que mostrar, situar a LGPD no mundo, porque as coisas não acontecem de forma isolada, tá bom? Eu vou passar para vocês alguns conceitos que são básicos para você entender a LGPD. Então, o que é um operador, o que é um controlador, o que é um dado, tá bom? Vou mostrar para vocês alguns cases, e assim, case de LGPD tem uns montes, acho que parece até que a gente atrai, né? Porque só esse ano que teve casos de vazamento de dados, já dava um treinamento aí de umas 2, 3 horas.
Mas, assim, eu peguei cases que fossem muito representativos para relações públicas, entendeu? E vamos fechar essa apresentação, vamos fechar esse curso com um manual de oportunidades. Como vocês podem começar a pensar de uma forma estratégica em como transformar o LGPD em governança de banco de dados e aí vender valor agregado para um cliente, para a empresa que você trabalha, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que, não sei se aqui as pessoas já estão fazendo estágio em algumas empresas, acabam ouvindo a questão da LGPD, mas é importante a gente entender que a LGPD deveria estar sendo tratado como um exercício multidisciplinar. Mas hoje o que a gente percebe é que, na prática, a LGPD está sendo muito tratada como uma atividade do Departamento de Tecnologia e do Departamento Jurídico, né? É como se a LGPD fosse um sapato e todo mundo tem que calçar aquele número, entendeu? Então, a gente percebe que a maneira como está sendo conduzida a adequação da LGPD não está levando em consideração as nuances, por exemplo, de um departamento de comunicação, que é diferente das nuances do departamento de recursos humanos, entendeu? E a gente percebe também que nessa corrida para se adequar à LGPD, a gente percebe que muito contrato está tendo que ser renovado. Vamos renovar o contrato, mas a gente está mudando no papel sem mudar na prática, sabe? Vamos lá, vamos assinar aqui um contrato que tem um termo LGPD. Mas o que mudou de cultura? Sabe? O que mudou dentro da política? O que mudou na ferramenta? O que mudou na forma de controle daquele dado? Então, assim, muito papel está sendo assinado, e aí eu sou um pouco prática nesse sentido, tem um monte de papel sendo assinado, mas quando você olha a cultura da empresa, ela continua meio que a mesma coisa, sabe? Então, foi por isso que a gente até soltou essa piadinha aqui para vocês, tipo, adequa sua empresa LGPD em 24 horas, tudo que o sol toca precisa se alinhar à LGPD, porque está parecendo isso, assim, existe uma fórmula, vamos pegar a empresa inteira e vamos adequar nessa fórmula, sem que haja realmente o trabalho, o exercício de transformar a LGPD numa oportunidade. Então, se você está dentro do departamento de comunicação e estamos debatendo e discutindo a LGPD, eu acho que tudo que você vai aprender nesse curso pode ser muito importante para você não descaracterizar o trabalho de comunicação, tá? Porque eles já estão vindo com aquele formatozinho padrão, eu acho que é hora de debater com os outros departamentos. Bom, e também eu queria lembrar a vocês isso que eu falei aqui no começo da apresentação. A gente tem muito na cabeça que a LGPD ela está relacionada ao mundo digital. Obviamente que a grande maioria dos cases LGPD envolvem a web. Mas a nossa vida offline, ela também passa pela LGPD. E aí, muitas vezes eu vejo que a pessoa, sei lá, eu tenho que dar meu CPF num formulário na web para cadastrar uma senha. Eu não quero dar porque é na internet. Mas eu não tenho problema nenhum em dar o meu CPF para entrar num show, por exemplo. Sabe, porque aqui não tem web, né? Não estou com uma interface na minha frente. E é muito importante a gente perceber que essa questão da LGPD, ela não é uma exclusividade da web, tá? Ela permeia outros âmbitos da nossa vida. Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é contextualizar a LGPD no mundo, tá bom? Então, eu fiz esse mapinha aqui, e aí, muito antes da gente ter uma lei, a gente ter um órgão legislador, a gente já ouvia falar isso há bem mais de 10 anos, de um negócio que chama de... Aqui no Brasil, a gente fala muito de Lei Ken-Spam. Nos Estados Unidos, ficou Ken-Spam Act. Apesar de ter o nome Lei Ken-Spam, ela nunca foi uma lei. Ela foi um acordo entre as empresas para meio que organizar a prática do uso dos e-mails nos Estados Unidos. Para quem já teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos, essa coisa do e-mail é um negócio muito louco, né? Às vezes você entra para tomar um café, aí ele fala, ganha um outro café de graça se você cadastrar o seu e-mail aqui na nossa lista de clientes, e aí depois você fica recebendo promoção e campanha. Então, era você dava os seus dados, você dava o seu e-mail lá para todo mundo. E, de repente, você não aguentava a quantidade de propaganda que você recebia. Então, essa lei Ken-Spam, esse Ken-Spam Act, ele surgiu como se fosse um acordo de cavalheiros. As empresas falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, você clica nesse botãozinho aqui, você pode pedir para sair da minha lista.
Se eu não te tirar da minha lista, eu posso denunciar o seu IP por spam. Então, era quase que um acordo entre as empresas, como a gente deveria respeitar o uso do e-mail e do telefone das pessoas. E se a gente não fizesse, a gente acabava sendo penalizado em nível tecnológico, não era nem em nível de lei, entendeu? A gente acabava sendo denunciado nas blacklists da vida. E aí as pessoas morriam de medo de ganhar a má reputação da lei anti-spam. Então, eu vejo assim que, apesar dela nunca ter sido uma lei promulgada por um setor legislativo, por um poder legislativo, ela foi uma semente muito importante para todas as iniciativas de proteção de dados, porque eu costumo falar que as leis de proteção de dados, GDPR, elas são como se fosse um acordo de cavalheiros, né? Eles só estão colocando no papel aquilo que a gente já deveria fazer há algum tempo, que é respeitar o uso do dado do próximo, que é ser transparente na hora de se comunicar, na hora de usar o dado das pessoas. E foi muito engraçado como o Can-Spam Act conseguiu organizar isso sem ter aquele agente fiscalizador, sem ter a sombra da multa, do crime. A gente viu que em 2018 surgiu a GDPR na Europa. GDPR é a mesma, são siglas diferentes para dizer mais ou menos a mesma coisa. O que aqui no Brasil a gente chama de Lei Geral de Proteção de Dados, na Europa eles chamam de GDPR, tá bom? E ela foi promulgada em 2018 e, curiosamente, as pessoas acham que o Brasil formulou a LGPD só porque a Europa já tinha promulgado a GDPR, porque a gente no Brasil, a gente publicou a nossa lei um pouco depois da GDPR. Entretanto, o nosso texto legislativo, ele estava sendo produzido desde 2015. Só que, por essa questão de perspectiva que a própria mídia dá, né, porque a GDPR saiu primeiro, e aí, de repente, um monte de notícia começou a sair. Uns meses depois, em 2019, sai a LGPD, a gente ficou com essa sensação de que a gente fez porque eles fizeram. Mas não, o nosso texto ele já vinha sendo produzido bem antes. E aí eu deixei aqui só como um ponto de atenção para vocês observarem, é que os Estados Unidos, por serem estados independentes, né, a Califórnia começou a produzir a própria legislação de dados deles. E aí o governo federal americano percebeu que aquilo poderia ser um grande problema, porque imagina que vários estados, cada um tendo a sua lei de proteção de dados, se em nível territorial, como tipo, um país já é complicado, imagina se os estados, cada um tivesse a sua lei geral de proteção de dados. Então, eles estão trabalhando numa lei federal de proteção de dados nos Estados Unidos. A iniciativa da Califórnia ficou ali como um benchmark para a gente ver o que virá por aí, tá bom? Bom, com relação... aqui no Brasil ainda eu acho que vale a pena vocês terem apenas como contexto histórico que mesmo antes da LGPD, a gente teve iniciativas de organização do nosso tratamento na web que eles são bastante importantes. A gente teve o Marco Civil da Internet, que ele foi de 2014, e a gente também teve uma lei que foi muito curiosa, que chama Lei Carolina Dickmann, que é de 2012. Não sei se alguém já ouviu falar nessa Lei Carolina Dickmann. Na época, houve uma polêmica que ela mandou o computador dela para formatar, e a empresa técnica que estava formatando o computador dela pegou um monte de foto íntima dela e começou a torturar ela com essas fotos, falando que ia divulgar as fotos se ela não pagasse umas quantias exorbitantes, entendeu? E aí ela jogou esse negócio, jogou a merda no ventilador, como dizem, né? Jogou esse negócio no ar e não aceitou enfim, a ameaça que estavam fazendo para ela. E aí esse caso, obviamente, ganhou tanta repercussão que conseguiram aprovar uma lei que ficou chamada de Lei Carolina Dickmann, que era a criminalização de roubar dados de outras pessoas, tá bom? Bom, quando a gente pensa em GDPR e LGPD, eu percebo que, e aí é uma opinião bastante da Fernanda, por ter lido as duas leis, ter acompanhado essas duas implementações. A LGPD, a brasileira, ela me parece uma lei muito mais madura no texto, entendeu? Que para mim, ela tem menos falhas no texto, mas a execução dela me parece um pouco mais complicada, entendeu? Por exemplo,
deixa eu pegar aqui. 4 meses depois, quero dar um exemplo de casos, para vocês terem uma noção do que eu estou falando com relação à execução. 4 meses depois que a GDPR estava aplicada, já existia, o Google foi obrigado a pagar uma multa de 50 milhões de euros. Esse processo ele começou na França. E por que ele foi obrigado a pagar essa multa? A empresa Alfabética, segundo o processo, segundo o juiz que julgou e até a própria organização da sociedade civil que moveu o caso, ele achou que o Google colocou passos demais para o usuário moderar com quem o Google poderia compartilhar os dados deles. Em teoria, o usuário tinha que passar por 4 telas até ele determinar com quem o Google podia compartilhar os dados que ele estava, enfim, que ele estava gerando ali ao buscar informações. E a GDPR considerou 4 passos passo demais. Só que em nenhum lugar do texto estava escrito que tinha que ser 3, que tinha que ser 6, entendeu? Então, a GDPR, ela está muito naquele sentido de que multa para usar de exemplo. Existem várias lacunas que a gente percebe que ainda vão sendo preenchidas. Por exemplo, esse caso, apesar de ser emblemático, que a gente sabe que é extremamente polêmico, o que as gigantes de tecnologia fazem com os nossos dados, não estava claro, não estava explícito em nenhum texto legal que 4 passos para você moderar os seus dados era um exagero. Entendeu? Então, como a empresa saber se ela está certa ou se ela está errada nesse sentido? E aí, gente, só uma coisa, depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, e no final tem um link de todas as notícias, de tudo que eu estou compartilhando para vocês, tá bom? E essa aqui foi uma das maiores multas, se não a maior multa que foi aplicada com relação a compartilhamento de dados ou GDPR, tá bom? Isso foi 4 meses depois, foi em janeiro de 2019, foi 4 meses depois que a GDPR foi promulgada. Já aqui no Brasil, que eu queria fazer um comparativo para vocês, a lei, a LGPD começou a valer, e em 4 meses, a gente já tinha no Fórum Trabalhista mais de 139 processos. Essa notícia é de janeiro, e a gente já tinha mais de 139 processos acontecendo baseado na Lei de Proteção de Dados. E eram processos de toda sorte. Era processo desde professor que não estava tendo as aulas gravadas e isso não estava no contrato deles, entendeu? E eles achavam que aquilo ali era um vazamento de dados, porque era vazamento das informações que ele compartilhava com a turma. Tinha o uso do WhatsApp no trabalho, que eles consideravam que era o número particular do funcionário que estava sendo usado para finalidades laborais. Então, e a gente vê que é um problema porque o texto da GDPR, desculpa, da LGPD, ele não foi tão a fundo nesses casos. O que fazer? Né? Como que a gente encontra uma intersecção entre o direito civil, que é onde está ali a LGPD, e as outras áreas do direito, por exemplo, trabalhista? Existe uma agência nacional de proteção de dados que deveria, digamos assim, preencher essas lacunas da lei. Mas eu quero mostrar para vocês como que essa questão é toda muito polêmica e a gente ainda vai ver alguns capítulos de dados, proteção de dados acontecendo. Bom, eu vou tentar descomplicar para vocês agora os enunciados, os termos que vocês vão ouvir falar muito sobre a LGPD, tá bom? A primeira coisa é o titular. Então, a gente não chama mais a pessoa como o dono do e-mail, como o jornalista no meio. Esse indivíduo, agora, ele tem uma caracterização, ele é chamado de titular. Titular é sempre uma pessoa física, então a LGPD, ela não contempla personalidades jurídicas. A gente está sempre falando de uma pessoa natural, tá bom? Uma pessoa física e que é alvo de a gente consegue identificar ela por algum dado, algo que a caracterize, tá bom? O dado pessoal, que é a informação que identifica aquela pessoa. Então, beleza, nome, e-mail, telefone, CPF,
Tem os dados que são sensíveis, né? Então, religião, etnia, tá bom? Tudo aquilo que identifica e caracteriza um titular. A gente tem a informação que é coletada, que são essas informações que eu expliquei para você agora, esses seriam os dados. A gente tem os agentes de tratamento, que são as pessoas que estão realizando esse tratamento de dados. E nesse agente de tratamento, a gente tem duas personalidades que vocês devem sempre se lembrar, que são os operadores e os controladores. Operadores, normalmente, são quem trata o dado a favor de uma outra empresa. Então, por exemplo, deixa eu dar o exemplo do IMEX. O IMEX é uma empresa de mailing de imprensa e disparo de releases, perfeito? A gente é o operador do mailing de imprensa, porque é a gente que liga, a gente que coleta o dado, a gente que organiza num sistema, a gente que protege ele tecnologicamente. O controlador desse dado é a agência de comunicação que nos contrata para fazer um usufruto dele. E aí esse papel de operador e controlador, ele é muito importante, principalmente na hora de levantar questionamentos legais, se ocorre um vazamento de dados, quem era o operador, quem era o controlador, como que era o contrato dessas partes, entendeu? Cada um ele tem uma responsabilidade dentro da LGPD. Beleza. Opa, eu estava voltando para trás, gente, desculpa. Bom, e aí, se você fizer uma memorização disso aqui, você vai ter bastante informação na hora de entender como que vai funcionar a adequação com a LGPD. Então, você tem o titular, você tem o dado, você tem os agentes de tratamento. Para você estar 100% alinhado com a LGPD, o ideal é que o titular sempre faça um consentimento do uso dos dados para os agentes de tratamento tratarem ele para o operador utilizar ele, tá bom? E aí é nesse consentimento que funciona uma zona cinzenta. Porque, por exemplo, se eu passar a mão no meu celular agora, ligar para alguém, para um jornalista, e de repente falar assim, oi, tudo bom? Posso botar o seu celular aqui no meu e-mail? Pode sim. Aí eu vou lá e coloco o celular dele no meu e-mail. Passa 6 meses, ele vai lá e reclama. Esse celular, ele é pessoal, ele não podia estar no mailing da sua agência. Aí eu falo para ele assim, não, mas eu te liguei há 6 meses atrás e você falou, mas você gravou essa ligação? Como que você vai provar que essa ligação aconteceu? Então, a parte do consentimento, a gente está até agindo de boa fé, houve até a solicitação. Mas como isso ficou documentado, sabe? Aí muita gente fala assim, não, vou documentar por e-mail. Perfeito. Já imaginou milhões e milhões de documentações por e-mail, de consentimento para você fazer comunicados, quando a gente está falando em volume de dados a serem tratados? Então, não dá para fazer uma adequação LGPD decente sem ferramenta, sem criptografia de dados. Não, você me consente, tá, então estou te mandando um e-mail agora, você clica naquele botão lá, que aí ele vai criptografar essa autorização. E aí isso fica salvo dentro de um sistema que você pode fazer engenharia reversa depois e mostrar que ele consentiu em compartilhar aquele número de celular. Tá bom? Aí eu só quero mostrar para vocês que a autorização ela tem que ser livre, informada. Oi? A autorização tem que ser livre, informada e inequívoca do titular para o tratamento desse dado, tá bom? Que é isso que eu estou falando. Você pode conseguir uma autorização de várias formas, mas como que você vai documentar tudo isso? Um caso que é muito comum. Mas o dado a pessoa compartilhou esse dado numa mídia social. Eu falei, ótimo. Na sua ferramenta de governança de banco de dados, você dá um print screen nessa tela que ela compartilhou, que ela tornou aquele dado público, e salva aquele print screen lá na timeline de validação dos dados, porque ela deixou isso público em algum momento, sabe? Tudo isso faz parte da governança do banco de dados. Mesmo quando a informação se tornou pública de alguma forma, você tem que mostrar aonde você obteve ela, tá bom? E o tratamento é a operação realizada com os dados pessoais. Essas nuances que eu estou explicando para vocês no dia a dia, como deveriam acontecer. Bom, eu preciso passar para vocês alguns princípios norteadores, tá bom? Sempre quando você vai fazer uma governança de banco de dados, sempre que você vai adequar uma lista de contatos a
LGPD, você tem que ter uma finalidade muito específica. Então, quando você obtém o dado de alguém, aquele dado está sendo obtido para um propósito. E a primeira coisa que você não pode fazer é desvirtuar esse propósito. Então, por exemplo, um dos compromissos que o IMEX tem que ter com o jornalista quando esse jornalista ele me deu o dado dele, e ele clicou no botãozinho do opt-in lá, eu deixei muito claro para ele, prezado jornalista, você vai receber conteúdo do tipo release, do assunto de política, com periodicidade aleatória, porque eu não sei que dia que o meu cliente vai mandar release para ele. Você concorda? Clica aqui e continua. Se, de repente, esse meu querido jornalista começa a receber release de batom, eu fugi da finalidade que eu falei para ele. Porque ele concordou em receber release de política e não de batom. Então, ele está no direito dele de reclamar os dados dele e, de repente, de reclamar, abrir uma reclamação contra a IMEX. Ele ia falar assim, olha, eu dei direito para política e não para batom. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente tem que ficar observando justamente se o material que está sendo compartilhado com o jornalista ainda está dentro da finalidade que a gente falou para ele que a gente ia compartilhar, sabe? Vou dar um outro exemplo do dia a dia. Aconteceu comigo agora esses dias. Eu tô grávida e eu tô passando muito mal, então eu procurei uma clínica em São Paulo que ela dá o bem-estar da gestante. Ela tem fisioterapia, tem um monte de coisa, é uma clínica super famosinha em São Paulo. Massa. Eu fui lá e preenchi meus dados para a consultora entrar em contato comigo. A consultora ainda não entrou em contato comigo. Mas agora eu recebo 3, 4 e-mails por dia de um outro hospital muito famoso. Diga-se de passagem, não tem nada a ver a clínica com o hospital. Me convidando para um curso de gestante. Um curso, sabe, de gestante, de puerpério, quando o filho nascer. Falei, gente, mas como esse povo obteve meu e-mail? Aí eu lembrei da clínica. Aí eu peguei os dados do meu marido, fui lá e preenchi com os dados do meu marido. Ele falou, puta, agora eu tô recebendo e-mail do hospital. Eu falei, gente, eles nunca... E aí eu li com cuidado. Eles nunca falaram que iam compartilhar o meu e-mail com esse hospital. Provavelmente o hospital paga a clínica para receber o e-mail para eles poderem divulgar um curso de... Mas eu não tô sabendo disso. Isso é errado, entendeu? Então, essa questão da finalidade ainda que você compartilhe o dado, não é crime compartilhar o dado. Eles tinham só que ter me informado. Falaram, olha, eu posso compartilhar esses seus dados com parceiros e demais, sei lá, demais parceiros comerciais. Por exemplo, os veículos de comunicação, quando você está lá no Instagram, está no Facebook, você clica numa notícia, aquela notícia demora a carregar mais porque ele está mandando seus dados para um monte de parceiro comercial. Entendeu? Só que quando você vai ler ali as políticas de privacidade dos veículos, está escrito lá que ele compartilha os seus dados de navegação com empresas, com parceiros comerciais, sabe? E aí aquele monte de tempo que leva é mais que ele está transitando seus dados do que necessariamente ele vai poder compartilhar a notícia. Então, essa é a questão da finalidade. Quando você vai montar um e-mail, você tem que ter uma finalidade muito específica. E você tem que se manter fiel a essa finalidade. Ainda pegando essa questão da finalidade, se vocês trabalharem muito com eventos culturais, por exemplo, porque normalmente vocês obtêm o dado das pessoas que vão no museu, que vão participar de um show, coisa desse tipo, e muitas vezes vocês têm que compartilhar com os patrocinadores, com os parceiros daquele evento cultural. Isso tem que ficar muito claro no disclaimer, seja no disclaimer do ingresso, seja no disclaimer do site onde a divulgação do evento está acontecendo. Assim, olha, eu vou compartilhar com parceiros, entendeu? Aí vem a questão da adequação. O que é a adequação? Quando você pensa na sua finalidade, você tem que adequar as ferramentas que você vai usar àquela finalidade que você se propôs. Então, deixa eu dar alguns exemplos. Você tem uma ferramenta você usa a ferramenta do disparo de release para se comunicar com o jornalista. E você tem o seu e-mail, que é um e-mail de agência de comunicação, que basicamente serve para falar também com jornalistas. Perfeito. Seu cliente te vem com um e-mail de 15 mil contatos, que só Deus sabe de onde ele tirou, aquele e-mail lá cheio de e-mail, fala assim, dispara aí para mim uma newsletter para esse e-mail. Você vai feliz e contente, faz a carga desses e-mails para aquela ferramenta que era designada para se comunicar só para o release.
usa o seu e-mail, ou seja, você está testando digitalmente para aquele monte de destinatário e dispara o negócio que o seu cliente pediu. Então, assim, você fugiu da adequação. Você não sabe por que seu cliente tem aquela lista de e-mail. Você não falou com ele que você ia usar o seu domínio, ele não te conhece, e você usou uma ferramenta que não foi para aquela finalidade. Ah, mas disparar e-mail é tudo igual, não é bem assim. Você tem ferramentas que disparam release, você tem ferramentas que disparam newsletter, você tem ferramenta que dispara aquelas capturas de lead, tipo RD Station, você tem ferramenta que dispara propaganda. Entendeu? E elas têm as características delas. Então, essa é a questão da adequação. Quando você tem a finalidade do seu mailing, você tem que adequar as ferramentas que você vai usar, a comunicação, a linguagem, enfim. A questão da necessidade. Você pedir mais dados do que você realmente precisa é você incorrer em riscos. Porque a gente brinca aqui em vazamento de dados, na parte da cibersegurança, não é uma questão de se, mas quando. Claro que a gente trabalha todo o possível e impossível para um vazamento de dados nunca ocorrer. Mas o certo é você trabalhar sempre, não é com a possibilidade do se, mas a possibilidade do quando. E aí você ter todo um planejamento de recuperação de desastre, de comunicação. É como se você estivesse preparado para aquela crise, entendeu? Então, quando você tem uma finalidade muito clara e você pede mais dados do que você precisa, você está aumentando o tamanho do problema para quando o vazamento de dados acontecer. Por exemplo, não me pediram, tá? Mas faz de conta que aquele formulário que eu preenchi lá na agência de fisioterapia, na empresa de fisioterapia e tal, pedisse, sei lá, o ano do meu nascimento. Eles não pediram, mas vai que eles pedissem meu aniversário e meu ano de nascimento. Não precisava. E aí ocorre um vazamento de dados. Então, o crime deles ficou maior. Entendeu? Porque eles acabaram pedindo coisa que eles não precisavam para a atividade deles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede de dado. Tá bom? A questão do livre acesso. Para mim, a questão do livre acesso é a maior beleza das leis de proteção de dados como um todo. Por mais que você tenha a sua finalidade, se adequar às suas ferramentas, como é que a pessoa sabe que ela faz parte daquele banco de dados? Qual é a interface que você criou? Qual é a interface que você criou para ela, para que ela possa se lembrar, para que ela possa duplo checar, para que ela possa atualizar os dados que você manteve dela. Ou até para que ela possa ter certeza que ela não faz parte daquele banco. Tá bom? A qualidade dos dados, pior do que ter dado é ter dado desatualizado. E a gente tem esse apego, né? Ai, mas eu tenho um mailing que eu venho montado há não sei quanto tempo, esse mailing tem 20 mil contatos. Te dá uma notícia ruim. Um mailing, ele desatualiza uma taxa média de 11% ao mês. Ou seja, a cada mês que passa, 11% de quaisquer dados que você tenha no mailing, eles decaem. Então, se você está carregando um mailing debaixo do braço sem atualização há 1 ano, você provavelmente está carregando aí um peso morto, sabe? E aí, quando você guarda dado desatualizado, é aquilo que eu falei. Quando o vazamento acontecer, você vai ser julgado por um dado que você nem deveria estar guardando mais, porque ele nem quer dizer mais nada. Tá bom? E aí, a questão da transparência, que é ter políticas de privacidade sempre muito bem escritas, com data de atualização. Se você fechou contrato com um parceiro publicitário novo, você vai compartilhar dado, atualiza, olha, no dia tal foi atualizado, agora eu compartilho com esse parceiro também. Se uma empresa é comprada por outra, e aí, naturalmente, vocês vão compartilhar dados, que isso esteja explicado nas políticas de transparência, nas perguntas e respostas. Se você tem política de privacidade escrita em mais de um idioma, isso é muito importante na questão da transparência. Por mais que você atue só em um território, a internet ela é livre, né? Então, ter política de privacidade escrita em mais de um idioma é muito importante. E aí a gente entra na seara da segurança, que é a questão da cibersegurança, a escolha de ferramenta, o tratamento, a preparação dos próprios profissionais. Uma coisa que está acontecendo muito, que é muito positiva, é a quantidade de treinamento que as empresas estão dando para os funcionários, para pelo menos conceituar o que é
a LGPD, para que a pessoa saiba, ela comece a ser conscientizada que ela, de repente, não pode printar uma informação numa tela e botar num grupo de WhatsApp. Se ela recebe um e-mail de trabalho, esse e-mail de trabalho não pode, você não pode colocar num grupo de amigos, entendeu? No ano passado, aconteceu uma coisa muito curiosa. É uma agência muito grande, eu não vou citar o nome, obviamente, mas um colaborador da agência pegou um vírus no computador dele e esse vírus coletou todas as senhas que ele tinha no computador. Quando ele foi logar no IMAX, apareceu assim, sua senha vazou, porque a gente faz essa sua senha vazou, troque ela agora. O rapaz deu um print screen, mandou para a gerente de TI dele, e a gerente de TI dele entendeu que o IMAX tinha passado por um vazamento de dados. E mandou uma mensagem para todos os colaboradores da agência, falando assim, troquem as suas senhas do IMAX agora, porque o IMAX vazou dados. Olha só, gente, explicar assim de pouco na tomada. Olha onde a mulher foi. Uma colaboradora qualquer deu um print nesse e-mail que ela recebeu e foi num grupo de colegas assessores de imprensa e logo falou, gente, olha só, vai Max vazou dados. Gente, não dormi essa noite. Minha vida virou um inferno, todo mundo me ligando, falei, gente, que vazou dado o quê, gente? Do que vocês estão falando, pelo amor de Deus? E aí, até eu entender, acabou que eu tive que dar satisfação para tanto cliente de um negócio. E aí, no resumo, né? A hora que a gente foi entender como que tudo aquilo aconteceu, na verdade, não tinha sido uma colaboradora, são umas 4 tinham compartilhado essa informação. A empresa, por uma questão de governança, demitiu esses 4 porque eles não tinham o direito de pegar uma informação interna e externalizar ela. Ah, mas é porque é a ferramenta que todo mundo usa. Não interessa. Estava dentro de um âmbito da agência X, então vocês não podiam compartilhar essa informação com outras pessoas. Então, assim, acabou que a agência foi muito parceira, a gente também ajudou eles um monte nessa questão da cibersegurança, depois a gente fez uma palestra com eles, mas para vocês terem uma noção de como a educação é um processo importante na LGPD. Por mais que, quando eu falei no começo da palestra, assim, ainda está muito, vamos assinar papel, a cultura é um negócio que se constrói, né? Então, investimento igual a gente está fazendo aqui em palestra é um negócio que é muito necessário. Quando a gente fala muito em LGPD, o dado, ele naturalmente discrimina, tá? Se a gente vai para um departamento de recursos humanos, infelizmente, tem departamento de recursos humanos que ele ainda discrimina a mulher que tem filho. Ela não entra num filtro para promoção, por exemplo, sabe? O dado, ele ainda é um fator de discriminação, de separação. E também um fator de inclusão, né? Hoje a gente vê bastante política inclusiva, que quer colocar mais mulher em cargo de liderança, quer colocar mais negros dentro das empresas. Então, assim, também é um fator de inclusão, serve para os dois lados. Mas, assim, em princípio, quando você trata um dado, ele não pode ser usado para nenhum tipo de discriminação, tá bom? E a questão da prestação de contas. Quando o desastre acontecer, a gente não pode fingir que ele não aconteceu. A gente tem que estar pronto e preparado para assumir a bronca e para responder prontamente, porque, inclusive, o ato de aplicar ou não a multa, a escala de julgamento da LGPD, ela leva muito em consideração como você se comportou diante de um fato, e não necessariamente pelo fato ter acontecido. Porque a LGPD, ela entende, como eu falei para vocês, assim, gente, não é questão de si, mas quando vai acontecer um vazamento de dados, quando vai acontecer uma quebra de sigilo nesse sentido. O que importa é, você escondeu? Você não aplicou toda a tecnologia necessária para prevenir? Se você conseguir responder bem essas perguntas, existe a prerrogativa de nem multa você cair, entendeu? Porque você se comportou como deveria. Quero falar um pouco dos cases para vocês, tá bom? Eu adoro esse case, porque eu sinto ele para mim, ele tem um tom de fofoca, sabe? Então, chama-se Ashley Madison, esse case, ele aconteceu em 2015, e eu acredito que vocês não sabem o que seja esse site, o que é esse site Ashley Madison. Ele é como se fosse um Tinder, beleza? Só que ele não é um aplicativo de celular, ele é um site, e ele funciona só para quem é casado. Então, a ideia é que você possa fazer pessoas casadas terem caso. A ideia do site é, já que você tem uma família
o homem tem a família dele, a mulher tem a família dele. Aqui, vocês não vão ser julgados, porque ambos são casados, então vocês podem ser infiéis. Essa é a ideia do site Ashley Madison, tá bom? E é um negócio meio absurdo você imaginar que exista uma empresa que ganhe dinheiro com isso, né? Mas, enfim. E é tão maluco a gente pensar, porque em 2015 eles vazaram dados de 36 milhões de usuários. E foi um vazamento que ficou meses rolando coisas na internet, porque teve baixaria de todo nível por causa desse vazamento de dados. E uma das coisas mais malucas é que esse vazamento de dados aconteceu 30 dias antes dessa empresa abrir a IPO. E ela estava avaliada em $1 bilhão quando ela ia abrir a IPO. E, obviamente, a IPO não aconteceu por causa do vazamento de dados, tá bom? Só que, assim, os escândalos por trás desse vazamento de dados, eles não param de acontecer. Primeiro, as mulheres, elas se registravam de graça e os homens eram obrigados a pagar para se registrar. E o homem não só era obrigado a pagar, como também era como se ele comprasse créditos e para ele começar uma conversa com alguém que o perfil dele batia, ele consumia um crédito para começar o chat com a pessoa, tá? E aí os hackers que expuseram esse vazamento de dados, eles comprovaram que tinha 95% de homens e 5% de robôs, e não mulheres de verdade. Então, na verdade, as mulheres com quem os homens conversavam eram robôs, eram scripts que haviam sido programados para poder, enfim, atiçar lá a imaginação dos caras para eles continuarem gastando dinheiro. Então, pensa, era um site de infidelidade onde, de verdade, ninguém nunca foi infiel, assim, no ato, né? Mas só na web. E eu acho muito ridículo isso tudo que aconteceu, mas enfim. E uma outra coisa que foi muito complicada para o Ashley Madison é que o homem, quando ele queria cancelar a conta dele, ele pagava um adicional de $19 para ter os dados dele destruídos na ferramenta. Só que eles não destruíam os dados. Então, desses 36 milhões de dados vazados, a imensa maioria era de gente que já tinha pagado e não teve o direito dele confirmar de terem os dados destruídos. No final das contas, gente, foi um escândalo tão grande que a gente ficava ouvindo. Teve uma rádio no Canadá que colocou um casal para lavar roupa suja online. Essa coisa rodou muito tempo na web. Desse casal brigando no Canadá. Teve um pastor em New Orleans que cometeu suicídio por causa dos dados dele que estavam dentro do Ashley Madison. Então, você pode pensar assim, é o tipo de coisa que acontece com uma empresa que ela não se ergue nunca mais, né? Acabou Ashley Madison? Não. O ano passado, eles faturaram $80 milhões. O ano passado não, o ano de 2019, eles faturaram $80 milhões. Até por isso que eu trouxe o caso para vocês. É um negócio estrondoso, porque acaba que mexeu com a vida de muita gente, né? Tem a questão como a web ela é enganadora, né? Assim, a pessoa achando que estava conversando com uma mulher de verdade e no final era tudo robô. Então tem essa questão da pessoa, de como a gente se engana com a web. No final das contas, eles pagaram uma multa de 11 milhões para todo mundo que processou a Ashley Madison. Eles pagaram uma multa de um total de 11 milhões para todo mundo que botou eles na justiça. Mas aí, um ano depois, e aí eu trouxe esse caso para vocês, principalmente por causa da pegada de RP que eles fizeram, eles esperaram um ano, porque acho que uma coisa em relações públicas, gerenciamento de crise, que eu acho que a gente erra muito, quando começar uma agenda positiva, né? Tipo, a crise aconteceu hoje, amanhã a gente já quer começar uma agenda positiva. Então, você vê que eles esperaram um ano e eles retomaram a agenda positiva, eles contrataram a Ernst Young para auditar o site deles, para comprovar que agora existiam mulheres reais no site deles, e para poder manter um ratio de mulheres para homem na casa de 1,3. Então, para cada homem tem que ter 1,3 mulheres. Eles pegaram todos os ex-clientes deles e deram valores assim, exorbitantes de crédito de graça para os caras retomarem a confiança no site. Então, eles ficaram por algum tempo. Aquilo que os homens tinham que pagar para poder conversar, eles deram por algum tempo de graça
para os ex-clientes deles. Eles mudaram a logo, eles mudaram o chamado, que antes era a vida é curta, curta um caso, agora acho que era a vida é curta, seja feliz, entendeu? Eles fizeram todo um posicionamento, um reposicionamento de RP, eles saíam muito na imprensa, e em 2017 eles faturaram 80 milhões de dólares. Então, assim, a empresa ela se recuperou de 2015, claro que eles tomaram um puta de um baque, mas era um negócio que era para ter acabado, né? E ele tá aí. Eu li uma notícia, enquanto eu estava refrescando a memória sobre isso, falando que o ano da pandemia foi recorde de usuários no Ashley Madison. Então, uma puta caso de relações públicas também, né? Como que você reposicionou uma empresa que tinha uma mancha tão grande no seu histórico. Bom, o próximo case que eu vou mostrar para vocês é o case da Monsanto. Monsanto é uma empresa de agrotóxico, sabe? Que faz... É uma empresa do ramo agro, não é só agrotóxico que eles fazem, mas é uma empresa do ramo agro. O forte deles é agrotóxico. A Monsanto, hoje em dia, foi comprada por uma outra empresa chamada Bayer, tá? E o caso da Monsanto, ele é interessante para a gente porque ele está associado a uma agência de relações públicas chamada Fleishman Hillard. É um caso que aconteceu em 2019 e, basicamente, o que contextualiza esse caso? A Monsanto, ela tem um agrotóxico que é muito polêmico, porque alguns pesquisadores falam que é um agrotóxico que dá câncer, que é altamente cancerígeno. E a gente usa muito esse agrotóxico, o mundo inteiro usa muito esse agrotóxico. Só que é um agrotóxico que na Europa, a cada 5 ou 8 anos, ele tem que pedir de novo autorização para continuar sendo usado. Entre 2016 e 2017, estava chegando a votação para que esse agrotóxico fosse renovado na Europa inteira. E eles estavam enfrentando muita, digamos assim, estava com uma oposição muito grande. Então, eles contrataram a Fleishman Hillard para poder fazer um mapa de stakeholders. E aí, acho que vocês já devem ter estudado o mapa de stakeholders aqui nas aulas de comunicação. Basicamente, você tem que descobrir quem são os players que podem advogar a favor da sua marca, quem são aqueles que vão advogar contra, e se existem meios legais da gente mudar o mindset dessas pessoas. Beleza. A Fleishman Hillard fez um mapa de stakeholders em torno de 1.500 pessoas, onde basicamente eu estou falando de cientista, de político, de jornalista, muito jornalista, de muito ativista, de ONG, e aí eles classificavam essas pessoas com notas de 1 a 5, sendo que 1 era pouquíssimo provável apoiar o agrotóxico e 5 era muito provável, algo desse tipo. Bom, em 2019, parte desse mapa de stakeholders, e assim, foi aprovado dentro da polêmica toda, foi aprovado, mas em 2019, uma fração desse mapa de stakeholders, a fração francesa, vazou para o Le Monde na França. E isso tornou um escândalo, porque eles estavam falando que Fleishman Hillard estava a Monsanto estava monitorando as pessoas de forma ilegal para poder fazer apologia à venda, à aprovação do agrotóxico. Nessa bagunça toda, a Bayer já tinha comprado a Monsanto. A Bayer agiu de forma bastante apressada, suspendeu o contrato da Fleishman no mundo inteiro, era um contrato mundial da Monsanto com a Fleishman, suspendeu os pagamentos no mundo inteiro, tentou jogar a culpa toda em cima da Fleishman, e a Fleishman teve que se provar inocente, né? Nesse meio de caminho, teve uma outra questão, porque as coisas elas vão se mostrando, né? Na Europa, é permitido você fazer lobby, tá? Desde que você vá numa autoridade de transparência e você conte quanto que você investiu em lobby. Então, eles falaram que eles tinham investido 800 mil euros em lobby. Só que o contrato veio a se mostrar com um contrato de 14 milhões de euros em lobby. Entendeu? Então, por que eles não
por que a Fleischmann não contou o valor real que tinha investido no lobby. Depois ela falou que não foi tudo em lobby, em parte foi em publicidade e propaganda, enfim. Ela falou que teve ali uma falha de comunicação. O valor todo não foi em lobby, foi só 800 mil euros, e o resto foi em publicidade e propaganda. O que ficou de recado é que a Fleischmann foi inocentada, porque o Le Monde falou que ele usou meios ilegais para montar um mapa de stakeholders. Ficou comprovado que ele só usou informações públicas na web para poder montar um mapa de stakeholders. E a Monsanto foi incriminada e pagou recentemente, acho que foi em julho desse ano, pagou uma multa de 450 mil euros, porque ela não notificou aos titulares que eles faziam parte desse mapa de stakeholders. Agora, imagina, gente, como comunicador, você está montando uma lista de pessoas usando só informações que você tem na web, perfeito? E com tudo que você está lendo, com tudo que você está pesquisando na web, você está formando uma opinião se cada uma daquelas pessoas que você acha que é importante para um determinado assunto é contra ou a favor de determinado tema. E você é obrigado a informar essa pessoa que você está fazendo esse estudo? Não é um pouco polêmico? Né? Se você pode realmente... Por que eu tenho que informar ela se eu estou pesquisando informações públicas? Segundo a sentença, é que as pessoas que estavam sendo pesquisadas, elas não eram pessoas de notoriedade. Era como se fossem... Não eram celebridades, elas não podiam estar sendo investigadas, entendeu? Só que eu acho que essa questão da notoriedade de uma pessoa é muito circunstancial, né? Naquele momento, eles acharam que aquelas pessoas elas eram importantes porque eles estavam tocando. O ponto nos parece que eles queriam pegar a Monsanto por algum motivo. E eles acabaram encontrando o motivo da LGPD, o motivo do titular, para poder fazer deles um exemplo. Porque existe uma polêmica que digamos assim, os meios que a Monsanto usava para poder fazer a opinião virar ao favor deles não foram meios assim dos mais transparentes. Então, acho que acabaram que eles tentaram culpar a Monsanto sem realmente chegar no cerne do problema que eles queriam mostrar. Mas eu acho que era um caso interessante para mostrar para vocês, porque, primeiro, o mapa de stakeholders ele vazou. Ele nunca poderia ter vazado, né? Segundo, existe a polêmica que a gente pode debater se um mapa de stakeholders merece ou não notificação dos titulares. Você está usando só informação pública. Você não está usando nenhum dado pessoal dele. Você está lendo na internet informações que ele compartilha, informações que ele escreve sobre, e a partir daí formando opinião. Você tem mesmo que informar para ele que você está fazendo esse estudo? Então, são coisas que ficam aqui para o nosso radar como atividade. E aí eu trouxe um paradoxo, né? Vocês viram que a gente teve aqui 2 casos, por exemplo, o da Ashley Madison, com um pouco mais de 4 meses do vazamento de dados, eles já estavam começando a pagar as primeiras multas. E aí eu trouxe um exemplo aqui no Brasil, que, inclusive, só um parênteses, esse ano já aconteceram vários vazamentos de dados, né? Parece que a gente atrai, né? Só porque agora a gente tem lei e os vazamentos de dados parece que não acontecem com maior frequência. Mas no começo desse ano, o Serasa vazou. O Serasa, sabe qual é, né? Aquele órgão que muitas vezes faz a questão da negativação dos nomes, ou você faz seus certificados digitais para poder assinar documentos, enfim. Ele vazou dados de 223 milhões de titulares. Entre esses dados estavam CPF, e-mail, telefone, número de cartão de crédito, muitas informações mesmo. E até hoje, ou seja, essa notícia que é de 24/3, o vazamento já aconteceu em janeiro, e até hoje não tem... O negócio não deu para frente. O Serasa nem admitir publicamente que os dados realmente vazaram, ainda admitiu. Eles falam que eles ainda estão checando, que os analistas ainda estão verificando o que de fato vazou, o que não vazou. Enquanto isso, a gente consegue comprar esses dados na Dark Web, entendeu? E boa parte dos spams que vocês recebem no celular, essas coisas, vem desse tipo de coisa. Então, o que eu queria fazer é um contraponto, como a gente é lento, naquilo que eu estava falando lá no começo da apresentação, como a gente ainda é lento na execução da lei, na aplicação dessa lei.
né? A gente ainda está muito engessado em como aplicar a lei. E a gente já viu outros exemplos onde eles foram muito mais eficientes, muito mais efetivos na aplicação. Claro que existe um debate aqui, se eles não foram talvez rápidos demais e pesados demais, ou se a gente aqui talvez não está sendo devagar demais. Bom, agora eu quero falar, eu acho que quando eu fundamentei bem para vocês a questão do que é o titular, o que é o dado, quem é o controlador, quem é o operador, mostrei alguns casos para vocês. Eu quero falar das oportunidades. Quando a gente pensa em oportunidade, eu acho que o nome que melhor representa a oportunidade que nós temos é estabelecer uma governança de banco de dados. Se a gente tem aqui uma turma que já está estagiando, já está trabalhando, eles, melhor do que ninguém, podem falar que, na verdade, hoje eles tratam dados em Drive, em Excel, em ferramentas que é muito fácil vazar, que não tem um controle, que não tem uma gestão desses dados. Então, a gente tem que mudar essa cabeça para uma mentalidade de governança, tá bom? E a mentalidade de governança, ela passa por alguns pilares. O primeiro dele é a apuração do dado. Todo dado precisa ser apurado. E uma apuração de dados, ela envolve o saneamento e o enriquecimento. O que é o saneamento? É pegar a base que você tem existente e, por meio de metodologias, separar o joio do trigo, separar o dado que ainda é válido para você, o dado que ainda é atualizado para você e, principalmente, o dado que vale a pena você guardar. Porque, de novo, não é uma questão de si, mas de quando vai acontecer um desastre com dados. Então, o importante é que você tenha só o que é essencial. Esse exercício de saneamento ele pode ser feito parte por ferramenta, parte por curadoria humana. De novo, existe uma metodologia, você aplica essa metodologia. Empresas, o IMEX e outras, elas dão consultoria nesse caso de saneamento. E existe a fase do enriquecimento. O que é a fase do enriquecimento? A LGPD passa a falsa sensação de que é proibido obter o dado. Não é nada disso. Não é proibido obter o dado. O que é proibido é não ser transparente que você tem aquele dado e que uso que você vai fazer dele. Né? Então, o enriquecimento, ele está muito na esfera do você tem uma finalidade. Vamos lá, eu preciso de todos os CEOs de startups de finanças. Beleza, eu vou atrás desses caras, vou descobrir qual é o e-mail deles, qual é o nome deles, qual que é o LinkedIn deles, vou organizar isso numa plataforma, eu estou enriquecendo. Em determinado momento, eu vou comunicar a eles, falar, senhores, eu tenho os dados de vocês aqui, eu vou usar para relacionamento comercial. Se quiser moderar, entra aqui e modera. Tá bom? Então, quando a gente fala de apuração de dados, são duas frentes. Eu chamo de saneamento, que é, vamos olhar para o retrovisor e vamos acabar com o nosso passivo. E enriquecimento essa base ela tem que estar sempre crescendo. Ela tem que estar sempre crescendo. Ou você vai estagnar a sua estratégia de comunicação. Consentimento, que é aquilo que eu falei para você. Você apura esses dados, você organiza esses dados e aí você vai pedir licença para o dono deles. Fala, olha, senhor, tenho aqui os seus dados, tá bom? Qualquer dia você quiser tirar esses dados de mim, só é você vir por essa plataforma aqui e remover ou atualizar os seus dados. A gente tem um nome para isso que chama de LGPD Rooms, que são interfaces aonde um titular coloca um dado que o classifica, normalmente e-mail e telefone, que é aquilo que consegue te individualizar muito mais, mas um CPF, enfim. E se você existir naquela base de dados, você vai receber um outro código de verificação para você acessar os seus dados. Ao acessar esses dados, você vai entender a finalidade para que eles estão sendo usados, você pode oferecer mais dados, ou você pode remover alguns dados ou destruir todos aqueles dados, tá bom? Um exemplo no IMEX, por exemplo, seria, sei lá, o jornalista que quer saber quais dados que a gente tem dele e quais os releases que ele já recebeu, que saiu pela plataforma. Ele vai lá com o e-mail dele, coloca o e-mail dele, aí se o e-mail dele está na base, ele recebe um outro link no e-mail dele, esse link é criptografado, ele clica, ao clicar, ele tem todos os dados dele que a gente tem, então, desde foto, mídia social, aniversário, todos os dados dele que a gente tem, ele tem a lista de todo mundo que é cliente da IMEX, porque ele pode bloquear um cliente específico. Fala assim, olha, não tem problema nenhum com meus dados, mas essa empresa aqui específica está fora do que eu quero. Para ela, eu não quero meus dados. Ela vai lá e cancela aquela empresa específica que é cliente da IMEX, e ele consegue ver todos os releases que já foi enviado para ele.
inclusive denunciar. Então, se a gente voltar lá no começo, lembra que eu falei que o cara que me deu a autorização para receber material de política começou a receber material de batom? Ele pode ir nos releases de batom e denunciar eles. E aí eu tenho a obrigação de responder ele depois daquela denúncia. Tá bom? E essa LGPD Room, ela cabe em qualquer contexto de banco de dados. A transparência, que é um pouco disso que eu expliquei para vocês, o que a LGPD Room faz, ela sistematiza o processo de transparência e eu posso, dentro da LGPD Room, publicar as minhas políticas de privacidade e as diversas versões que uma política de privacidade pode ter, porque ela vai evoluindo com o tempo, né? Na medida que eu fecho um parceiro comercial novo, que tem um patrocinador novo no meu evento, em teoria, o ideal seria que a política de privacidade fosse atualizada e tivesse um controle de versão. Cibersegurança é tudo aquilo que a gente não gosta de ouvir em comunicação, né? Todas aquelas coisas técnicas, aquela monte de falação de TI, mas é a parte do monitoramento, da prevenção, do uso da tecnologia mais atualizada, do departamento, de tudo que o departamento de tecnologia mesmo faz, e a parte da educação, que é tecnologia, a ferramenta pode ir até um certo ponto, né? O humano ele tem que estar também bastante ciente do que envolve a cibersegurança. Articulação. O que é articulação? É você pegar o dado e dentro de toda essa loja de consentimento, transparência e cibersegurança, você efetivamente executar seu processo de comunicação. Então, a articulação é fazer o usufruto desse dado. E você percebe que, nossa, LGPD, puta que dor de cabeça, tem que me adequar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na verdade, você vai transformar a sua articulação muito mais eficiente. Porque o seu dado vai estar mais atualizado, ele vai estar mais organizado, ele vai estar dentro de uma estrutura que vai agilizar os seus processos de comunicação, e aí a sua articulação vai estar muito melhor. Então, a LGPD na comunicação, ela é sim uma oportunidade. Ela é uma oportunidade de a gente usar mais profissionalismo no que hoje, e há muitos anos está sendo feito de uma forma muito amadora, entendeu? Organizar mailing em planilha de Excel. A quantidade de erro de digitação que tem ali dá vontade de chorar. Mas ainda é a ferramenta mais popular que a gente usa, sabe? E aí, quando a gente vai ver, muitas vezes, uma campanha de engajamento não surtiu muito efeito, porque a apuração dos dados estava mal feita. Então, é uma oportunidade que a gente tem de começar de novo, né? Principalmente no nosso processo de comunicação digital. Gente, a palestra ela termina por aqui. Eu deixo para vocês um convite para vocês conhecerem o nosso blog, é blog.i-maxpr.com. Tem vários artigos lá que vocês podem acompanhar, tem todo artigo a gente usa bastante, um padrão bastante jornalístico, então sempre tem muita fonte, tem muito e-book, coisas que vocês podem usar de repente até para material de faculdade, tá bom? Para vocês fazerem trabalhos e etc. Eu vou mandar essa apresentação para vocês, então todos os links que eu citei matéria aqui, eles estão referenciados para vocês. Alguns não são em português, mas vale para vocês fazerem o acompanhamento. E é isso. Bom, Fernanda, obrigada. Foi uma aula, né, didática, mostrou uma complexidade que a gente vai ter que lidar, né, a comunicação, como é que nós vamos... além de ser uma oportunidade, né, para o mercado, abriu mais uma frente aí de trabalho para o RP, né, porque a gente sempre lidou com dados e em Excel, né, que a gente acaba trabalhando, principalmente em evento, que eu queria até te fazer uma pergunta, porque em evento a gente recebe confirmações de presença, e isso vai sendo armazenado, né? Porque para um próximo evento, como é que ficaria essa base de dados para usar novamente isso? A gente vai ter que começar a acionar essas pessoas a partir do momento, porque na realidade num evento a gente tem o convidado, o confirmado e o que foi, né? Existem 3 frentes. E como é que fica isso com a aplicação nessa nova lei? Bem dirigido para evento, por exemplo. Eu acho que, de novo, a resposta vem em, desculpa, em se ter uma ferramenta, né?
não uma ferramenta do evento especificamente, mas uma ferramenta que faz a organização dos dados de todo mundo, dos convidados, dos confirmados. E vocês criam, eu penso assim, criaria uma ação por evento, onde a pessoa vai lá e ela mesma se confirma, ou vou fazer essa RVP, aí você já manda diretamente um link para ela confirmar, e aí ela está dentro daquela gestão. Eu acho que acaba passando, sim, por uma ferramenta, para você deixar isso formalizado, né? Que aquele processo aconteceu. Volta um pouco na questão do Ashley Madison, né? Assim, por mais que você faça isso num caderninho, você é obrigado a informar uma pessoa que você teve a intenção de convidá-la para um evento. Isso é bastante polêmico, né? Mas a partir do momento que ela confirmou, você para usar o dado numa próxima vez, você tem que pedir uma autorização a partir dessa lei. Eu acho. Existe um fórum social mundial, eu sei porque tem uma cliente minha que faz assessoria deles, e eles falaram que desde que a GDPR foi fundamentada, eles não podem mais compartilhar o mailing de jornalistas que confirmam a presença com as agências. Até então, funcionava assim. Todo palestrante, todo mundo que estaria no evento, podia receber o mailing list dos jornalistas que tinham confirmado a presença. Uhum. Depois da GDPR na Europa, porque é um evento que acho que vem da Suíça, se não me engano, eles não podiam mais confirmar os jornalistas que tinham confirmado presença com as assessorias dos palestrantes. Isso gerou uma revolta aqui no Brasil na época. Então, fica muito complicado. Aí você está fazendo um evento, o palestrante quer saber quem é que está confirmado. Puta, você pode ou não confirmar? Eu acho que a gente sempre tem, e assim, a Lei de Proteção de Dados deixou uma esteira aberta, que é o legítimo interesse. Tá? No final do dia, com relação à LGPD, você sempre pode levantar a cartada do legítimo interesse. Entendeu? O problema é quando a coisa ganha proporções que você nem imaginava. Por exemplo, a Fleischmann fazendo um mapa de stakeholders. Ela podia levantar a cartada do legítimo interesse, entendeu? Existe aqui uma empresa que tem o legítimo interesse em acompanhar essas pessoas, não é. O problema é o que eu acho que deixou a questão do Ashley Madison, do Monsanto, tão escancarado, é a polêmica em torno da própria empresa Monsanto. Ela faz um agrotóxico que dá câncer. Tem nada a ver com o trabalho que a própria Relações Públicas tem. Mas acabou sendo o bode expiatório de um negócio muito maior, né? Eu acredito muito que personalizar ferramentas para que, por mais que o processo seja humanizado, corra para o WhatsApp, em determinado momento, você documentar tudo isso, para que e contar para a pessoa, olha, aqui você tem nossa política de privacidade, olha, aqui você pode moderar os seus próprios dados, você vai estar sempre resguardado, entendeu? Uhum. Eu tenho várias perguntas, mas eu quero agilizar aqui. Eu queria levantar uma questão que eu acho que os alunos vão perguntar, por exemplo, em função da lei. Por exemplo, quando manda currículo para as empresas, né? Então, há um armazenamento de dados dos estagiários para estágio, né? E como é que fica, por exemplo, mesmo quem não foi coletar, quem não foi inserido na empresa? Esse dado deve ser jogado fora, deve ser ele deve ser comunicado para quem se inscreveu, quem mandou o currículo. Como é que fica isso na base de RH, em termos de oportunidade futuras, né? E uma vez que ele pode ter sido descartado nesse princípio, nessa primeira vez? Eu tive muitas dessas perguntas nas outras palestras de LGBT que eu participei, e o que eu percebi foi uma evolução das ferramentas. Hoje, quando você vai cadastrar seu currículo num programa de trainee ou coisa desse tipo, tem um monte de checkmark que você marca lá embaixo, né? Posso manter o meu dado, posso não sei o que lá. Então, você está consentindo um monte de coisa ali na hora que você cadastra o seu currículo. Eu já vi, por exemplo, empresas que elas dão um período para destruir os dados. Então, olha, você está cadastrando seu dado, daqui a 12 meses os dados serão destruídos, entendeu? E aí eles provavelmente devem cumprir essa regra. A gente aqui no IMEX, a gente está apoiando um evento, uma ação, na verdade, do Portal dos Jornalistas, que chama o Censo Racial da Imprensa Brasileira. A gente quer meio que
saber como que é essa imprensa brasileira, né? Ela é efetivamente branca, a representatividade negra dela é importante nas lideranças das redações, e a gente se comprometeu a destruir esses dados em dezembro desse ano. Então, a gente vai soltar o resultado da campanha em novembro, a campanha estatisticamente, né? E em dezembro a gente vai destruir esses dados, porque não quero manter isso de jeito nenhum, entendeu? Porque pode. Bom, gente, eu vou ler alguns chats aqui que chegaram, né? Muito boa a palestra da Luísa, a Laura, adorei a palestra, muito boa, a Helena, sim, principalmente quando esses processos seletivos são feitos em sites especializados, como o GUP, por exemplo. E o Fernando quer falar, mas tem a Marina Druzion foi a primeira que fez, Fernando, depois na sequência a gente abre para você. Marina, você está aí ainda? Quer fazer suas considerações? Sim, nem é uma pergunta, é que eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto, mas eu tinha visto aquele slide onde falava das leis estabelecidas pela divisão de países, e eu vi que não tinha nenhuma, nem na África e nem na Austrália. Aí eu queria perguntar se eles eram influenciados pelas leis já existentes ou se eles têm alguma específica deles também, que não estava lá. Olha, se eles têm alguma lei específica, eu tô por fora. Não acompanhei. E principalmente acho que não vi nenhuma polêmica a respeito, né? Porque você acaba acompanhando as leis quando começam a vir as polêmicas a respeito. Eu não tenho certeza e garantia para te falar que a África ou a Oceania, a Austrália, tenha ou não uma lei específica nesse sentido. Eu não tenho esse conhecimento. Tá bom? Vamos lá, Fernando. Pois não. Bom, primeiro, parabéns, Fernanda, pela palestra. Assim, eu comentei didática e estimulante, instigante, eu fico pensando aí nos alunos, nossos alunas, né, pela idade que tem, assim, o quanto a cabeça deve mexer e também, assim, de perceber o quão amplo é o campo de relações públicas, né, e de atuação. E assim, eu tenho um comentário que, de repente, com certeza é algo que você conhece, mas que me chama a atenção, porque eu dou aulas e o tema de Big Data aparece para mim, e alguns autores, Shoshana Zuboff, a Era do Capitalismo da Vigilância, algumas autoras, né, e autores que a gente trabalha, né? E aí eu acho curioso, assim, por exemplo, um formato, assim, uma espécie de concepção que muitas pessoas têm, que acreditam que um Facebook ou por exemplo, o Instagram são gratuitos, né? Porque, na verdade, assim, esses autores comentam que se você daria para cotar o preço do quanto custa o Instagram, sei lá, o Face, e pagar para todos nós, né? Porque nós colocamos esses dados gratuitamente, né? E uma coisa que me chama a atenção também, né, aqui no Brasil em especial, é essa coisa do CPF na nota, né? Que é uma coisa assim, tudo bem, quanto você me dá de desconto? Você concorda com esse tipo de, sei lá, eu estou certo nesse tipo de pensamento, tem a ver o que eu falei? Era só isso que eu colocaria. Obrigado, Fernanda. Imagino. Bom, eu tenho uma antipatia muito grande pelas gigantes de tecnologia, pasmem, assim. Eu nem vou tanto para a mídia social, porque eu acho que a mídia social ela é um trade-off, né? Se você está vendendo seus dados, você está comprando ali um acolhimento que é só psicologia para explicar. Agora, por exemplo, o Google, que para você é uma ferramenta de trabalho, você praticamente você não consegue viver, evoluir, comprar, sair de casa sem você frequentar o Google. E como eles são nocivos, né? Como eles usam e abusam de seus dados, como eles literalmente roubam seus dados e não têm a menor decência de falar, igual eles, depois que teve todo o escândalo nos Estados Unidos, que eles foram colocados contra a parede, vocês precisam aumentar a nossa privacidade. Foi quando eles começaram com aquela história de que eu não vou ter mais cookie, ninguém mais tem cookie. Sim, eles pararam de te monitorar na interface e começaram a te monitorar no trânsito. Uma coisa que aconteceu no Brasil, e talvez você possa falar muito sobre isso,
é quando, não no Brasil, no mundo, é quando a internet ela ficou aberta, né? É assim, antes, na internet você navegava uns e zeros. Você não conseguia saber exatamente da onde estava vindo aquele dado. Agora não, você sabe que aquele 1 e 0 pertence à timeline do Facebook. Aquele 1 e 0 pertence ao mailing da IMEX. Aquele 1 e 0 pertence ao web e WhatsApp funcionando. E aí que foi quando as operadoras de telefone começaram a falar assim, o WhatsApp não consome internet, né? E aí eles te vendiam um pacote de telefone, mas o WhatsApp não consumia da sua internet. Não sei se vocês acompanharam esse movimento. Para mim, isso é um movimento criminoso. Por quê? Tudo que está trafegando na internet deveria ter a mesma oportunidade de trafegar a internet, né? Tanto o IMEX, que é uma empresa, se eu me colocar perto de um Facebook e tal, eu não sou nada na fila do pão, mas a internet que eu uso, a internet que o Facebook usa, não devia ter mais direito de passar no caminho do que a internet que o IMEX está usando. E o que acontece, na verdade, agora, quando os uns e zeros estão navegando lá no caminho de internet, a gente consegue saber quem é quem. As gigantes têm preferência para poder passar na internet. Enquanto os microserviços de tecnologia, muitas vezes tem que pagar fortunas para ter um servidor, para ter uma operadora de internet que vai entregar a mesma qualidade de serviço para o cliente, você está entendendo? Então, as gigantes, para mim, elas fazem muito mal para a democracia da web. Não só o que eles fazem com os nossos dados, mas a maneira como eles oprimem a gente de viver uma outra experiência que não seja a experiência na ferramenta deles, entendeu? É bastante filosófico isso. Obrigado, obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade para vocês. Quando você fala, existe uma teoria que fala que se Facebook, Instagram, os próprios veículos de comunicação, Google, não tivesse que compartilhar o seu dado com os parceiros comerciais, a sua internet ia durar 40% mais. Então, tipo, o seu 4G, você ia ter 40% mais de banda se eles não tivessem que compartilhar os seus dados com os parceiros comerciais deles. Porque a hora que você acessa ali o seu Facebook, primeiro ele está mandando seus dados para os parceiros comerciais. Depois ele atualiza a sua timeline. Então, você ainda está pagando para ele transferir seus dados para os parceiros comerciais deles. Loucura, hein? É isso aí, muito trabalho. Mais pergunta? Alguém quer fazer? Eu caí e voltei, viu, Fernanda? Não sei se você estava falando comigo, mas desculpa aí. Mais alguma pergunta? Bom. Yara, eu teria uma última, não sei, já que não tem, eu queria fazer uma outra pergunta, também pensando nos nossos alunos aqui. Fernanda, como são as suas 24 horas no trabalho, de um dia de semana, de uma terça-feira de, sei lá, setembro, por exemplo? Nossa, ela mudou tanto. Basicamente, hoje eu trabalho muito gerenciando os times, né? Porque eles já estão bastante apropriados, capacitados da rotina de, enfim, fazer o dia a dia da empresa funcionar. Já teve momentos na minha vida em que eu fazia do atendimento ao cliente a atualização do mailing, e aí 24 horas não dava para nada, né? Mas graças a Deus as coisas foram evoluindo, a gente foi tendo condição de crescer, de aumentar time. Então hoje basicamente eu trabalho na condução dos times para que eles façam o trabalho deles. Então na IMEX a gente tem o time de mailings. Então o exercício deles é manter a atualização dos mailings organizados. A gente tem o time de marketing, que cuida da parte das campanhas digitais, que cuida do blog, produção de comunicação, muito endomarketing, muita comunicação interna, porque com o distanciamento, todo mundo trabalhando das suas casas, é muito fácil a gente perder a noção de que ainda somos uma empresa, entendeu? E muitas vezes pode ter um colaborador sofrendo calado, triste, então a gente precisa desse exercício de endomarketing. Inclusive, a nossa campanha de 2021 foi justamente expor os nossos clientes, expor os nossos colaboradores, então é o rosto deles nas nossas mídias digitais, justamente
exaltando o que eles têm de ponto positivo, e é um time bastante engajado. Tem o departamento de tecnologia, onde nosso tempo é metade dedicado à manutenção e prevenção de crise, ou seja, cuidar para os dados não vazarem, e a outra metade é desenvolvimento de novas ferramentas. A gente está o tempo inteiro desenvolvendo novas ferramentas, novas perspectivas de comunicação e projetos especiais, né? E uma outra parcela do tempo acompanhando o departamento comercial. Então, basicamente, meu tempo ele é dividido dessa forma, gerenciando os times, né? E o administrativo, né, que eu faço bem pouquinho, porque essa parte eu não gosto, contabilidade, eu só vejo que tá tudo certo e aí eu administro. Mas, assim, quando eu era mais jovem, logo quando eu comecei a empresa, a academia me ajudou demais. A Universidade de Brasília tinha o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, eles incubavam as empresas. Então, apesar de eu ter feito comunicação, jornalismo, eu fiz quase que um curso de administração dentro da UNB, em 6 meses desse desenvolvimento tecnológico. Eles dão as primeiras noções de contabilidade e ser jovem e ter esse gás todo foi muito importante para poder desenvolver a ferramenta e aprender a administrar ao mesmo tempo. Obrigado. Imagina. Bom, gente, estamos chegando ao final. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas, Fernanda, foi muito rico, uma aula, e mostrou uma complexidade e uma oportunidade onde a gente vai ter que trabalhar muito. Para quê? Para mudar essa cultura, né? Inclusive dentro das empresas, né? Nessa individualidade dos funcionários. E você acha que essa lei, ela, com esse trabalho todo que ela vai dar para as organizações, como é que você fecha essa nossa palestra falando um pouco se isso vai ser uma realidade em termos de Brasil, porque agora já começam as multas, né, Fernanda, que vão de 2% do faturamento da empresa até 50 bilhões que estão falando nisso. Como é que você vê tudo isso aí? Você acha que, como que eu vou dizer, pega? Não sei como é que... Enquanto a gente, e eu acho que isso vale para tudo, né? Enquanto a gente ainda for motivado pelo medo da sanção, a gente nunca vai conseguir enxergar o melhor das coisas, né? Das oportunidades. E, infelizmente, ainda tem muita gente agindo com relação ao LGPD para evitar a multa. E acaba minimizando as oportunidades, assim. Sim. É aquilo que eu falei, é uma grande chance de uma mudança de cultura organizacional. Não só para relações públicas, tipo, vamos abandonar o Drive, vamos abandonar o Excel, vamos sistematizar, não só para a comunicação, mas para toda a empresa. Quando você fala em LGPD, você acaba tocando em pautas do tipo governança de outras informações, você acaba tocando em pautas legais e jurídicas na empresa, em questões de corrupção, né, em questões de sigilo. É um momento de você reciclar fundamentos que é importante para qualquer corporação. Mas a gente ainda atua muito nessa questão, eu não posso ter multa, eu não posso ter multa. Então, a gente está muito vivendo aquela era do vamos atualizar os contratos, vamos assinar contrato, vamos atualizar os contratos, mas a prática continua a mesma. É muito aquela coisa, né? A gente sempre tem altas expectativas na virada do ano, mas o dia primeiro chega e é coisa mesma, né? A vida continua muito parecida com o que aconteceu no ano anterior. E a LGPD eu estou sentindo isso, é aquela atualização de contrato, é aquela legalização toda, mas em termos de mudança de postura, ainda é muito tímido. É muito tímido porque a gente está vivendo à sombra do nossa, eu não posso tomar uma multa. E não, nossa, a LGPD pode ser uma oportunidade para eu fazer algo diferente, para eu melhorar um processo, para eu enriquecer um processo. E as empresas que estão tentando vender ofertas LGPD, elas têm essa mentalidade. Cara, eu acho que a gente pode melhorar alguns processos, né? Precisou da pandemia para a gente poder melhorar um monte de processo que a gente tinha. Eu não sei, talvez tenha alguma outra grande acontecimento em termos dos dados que vai fazer com que a gente evolua nesse sentido, entendeu? Pare de viver da multa e comece a viver da oportunidade.
tem muita empresa hoje na internet falando de multa, né? Atue, contrate, porque a multa está aí, e que é isso mesmo, é uma mudança cultural, que a gente, como RP, tem que implantar por meio de cursos, como você falou. Bom, Fernanda, veio uma pergunta, você consegue colocar os slides no chat ou você manda? Deixa eu pegar, eu consigo... Peraí, aqui. Bom, quando você faz... Fernanda, eu fiquei encantada com a palestra, com o esclarecimento, com a didática, foi um aprendizado que a gente está escutando, né? Procura ler, mas foi uma aula maravilhosa, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, foi... Obrigada. Essa aí, parabéns aí para o seu novo bebê que está chegando. Obrigada. É verdade. Eu estou gerando o link aqui agora para vocês, para eu colocar no grupo. E obrigada, né, pelo seu tempo, Fernanda, as nossas reuniões anteriores, a sua disponibilidade aí ficar até tarde aqui com a gente, isso é super importante para os alunos. Eu acabei de colocar no chat o link da apresentação. Aí depois, também, se vocês tiverem um grupo de WhatsApp e tal, vocês podem compartilhar. Então é isso. Obrigada, Fernanda, mais uma vez. Simone, obrigada, gente. Obrigada aí para a presença de todos. Não esqueçam do formulário, quem for da parte da manhã. Ok? Tá bom. Então, muito obrigada. Valeu. Parabéns, tchau, Fernanda. Tchau, tchau, Pan. Tchau, tchau.